capítulo 4. Tendo, pois todo Israel, todo o povo passado pelo Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: tomai o povo 12 homens, um de cada tribo, e ordenai-lhes, dizendo, daqui do meio do Jordão, do lugar onde parados pousaram os sacerdotes, os pés, tomai 12 pedras, e levai-as convosco, e depositai no alojamento em que haver de passar esta noite. Alguma coisa errada nesse texto, porque não é o capítulo 4, é o capítulo 7. Eu estou lendo e estou vendo que tem alguma coisa errada. Desculpa, meus irmãos. Capítulo 7. Capítulo 7. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmim, filho de Zabad, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas, a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó, alguns dos homens a Ai, que está junto a Betavém, ao oriente de Betel, falou-lhes dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai. Voltaram a Josué e lhe disseram: não suba todo o povo, suba uns 2 ou 3 mil homens a ferir Ai. Não fadigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim subiram lá do povo uns 3 mil homens, aos quais fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns 36, e os outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida, e o coração do povo se derreteu, como se tornou em água. Então Josué rasgou as suas vestes, e se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor até a tarde, ele e os anciões de Israel, e deitaram pó sobre a cabeça. Disse Josué: ah, Senhor meu Deus, porque fizeste este povo passar o Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus, para fazer-nos perecer? Tomara nós contentáramos em ficarmos da além do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desraigarão o nosso nome da terra. E então, o que farás ao teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o rosto. Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tornaram das coisas condenadas, e furtaram e dissimularam, até debaixo da sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante dele, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio as coisas roubadas. Dispõe-te e santifica o povo, e diz a eles: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel. Vossos inimigos vocês não vão resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Pela manhã, pois vos chegareis segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor designar por sorte
se chegará segundo as famílias, e as famílias que o Senhor designar se chegará por as casas, e a casa que o Senhor designar se chegará homem por homem. Aquele que for achado com as coisas condenadas será queimado. Ele tudo quanto tiver, porquanto violou a aliança do Senhor e fez loucura em Israel. Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar Israel segundo as suas tribos, e caiu sorte sobre a tribo de Judá. Fazendo chegar a tribo de Judá, caiu sobre a família dos Zeraitas. Fazendo chegar a família dos Zeraitas, homem por homem, caiu sobre Zabad. Fazendo chegar a casa do homem por homem, caiu sobre Acã, filho de Carmim, filho de Zabade, filho de Zera, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã, filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel, e a ele rende louvores, e declara-me agora o que fizeste, e não me oculte. Respondeu Acã, Josué, e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz o que é mal perante ele. Quando vi entre os despojos da boa capa da Babilônia, e 200 siclos de prata, e uma barra de ouro de peso de 50 siclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por debaixo. Então Josué enviou mensageiros, e foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido nela. E tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda, e trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e a colocaram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel, com ele, tomaram Acã, filho de Zera, e a prata, e a capa, e a barra de ouro, e seus filhos, e suas filhas, e seus bois, e seus jumentos, e suas ovelhas, e sua tenda, e tudo quanto tinha, o levaram ao vale de Acor. E disse Josué: porque não conturbaste, o Senhor hoje te conturbará. E todo Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-los, os queimou. E levantaram sobre ele um monte de pedras, que permanece até o dia de hoje. Assim o Senhor apagou o furor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama Vale de Acor, até o dia de hoje. Dai-nos graça nessa noite, e esclareça-nos, ó Pai, toda a verdade que nós podemos alcançar a partir dessa santa e poderosa palavra. Israel tinha uma promessa, aquela promessa que está lá no capítulo 12 de Gênesis: de ti farei uma grande nação, e em ti serão benditas todas as famílias da terra, e te abençoarei. Deus fez uma promessa para você, meu irmão. Deus fez uma promessa para você, minha irmã. Você está debaixo da promessa de Deus. De ti eu vou fazer uma grande nação. Você será muito abençoado. A sua família será abençoada. Tudo que você fizer prosperará. Mas aquele povo precisava tomar algumas atitudes, algumas decisões. É como na semana passada, eles precisavam remover a pedra para que Lázaro literalmente saísse para fora. Eles precisavam de uma botija vazia para que Deus pudesse multiplicar o azeite como multiplicou da viúva lá. Eles precisavam de fé para rastejar sem força e tocar nas vestes de Jesus. E dali fluiria poder e cura e milagre, algo sobrenatural. É debaixo dessa palavra, é debaixo dessa verdade que Josué sai para a batalha. Porque
Preste bem atenção, todas as vezes que você estiver debaixo da verdade, sob a verdade, inevitavelmente você vai triunfar. E a verdade é a palavra de Deus, a verdade é a verdade de Deus. A verdade é a única verdade que conduz à vida. É a única verdade que esclarece o caminho, que te leva aos melhores lugares da vida. É a verdade que faz você chegar à presença de Deus, que faz você se conectar com Deus e viver conectado, ligado na presença de Deus. Josué estava debaixo dessa verdade, porque Deus havia feito uma promessa para Josué. Deus é um Deus de promessas, e Ele se mostra, se move, se revela a nós por meio das suas promessas. Mesmo que nós não saibamos, mesmo que nós não vivamos essa expectativa, mesmo que nós não temos consciência e não vivamos todos os dias com base nisso, olhando para a vida, trazendo ao coração essa verdade, você e eu só vivemos porque estamos debaixo de uma promessa, ou melhor, debaixo das promessas de Deus. E ele disse para Josué: Josué, o lugar que a planta do teu pé, que a sola do teu pé pisar, o lugar que você estiver, eu lhe darei por herança. E Josué vai na verdade, com a certeza de triunfar. Josué é um daqueles dois que trouxeram o relatório para Moisés acerca da terra que eles iam tomar. É aquele que volta com um relatório otimista, dizendo: olha, tem gigante na terra, a terra não é simples nós ocupar, mas certamente nós iremos ocupá-la. Porque nós estamos sob a promessa de Deus. A primeira lição dessa noite é essa. Você e eu estamos debaixo de uma promessa. Estamos sobre a orientação verdadeira de Deus. É por isso que nós podemos ir sem nenhum tipo de receio. Mesmo nos deparando com aflições, com tormentos e com dificuldades, mesmo no deserto da vida, mesmo diante de algum momento de escassez, nós podemos ir, nós podemos planejar, metrificar, porque nós estamos debaixo da palavra de Deus, das verdades do Altíssimo. Mas Josué vai contra um inimigo. E aí, usando a mesma estratégia do seu mentor, do Moisés, ele primeiro manda alguns espiões lá esquadrinhar a terra, aquela terra que eles iam ocupar. Uma cidade com esse nome estranho, inexpressível, chamado Ai. Chegando lá, os espias olham a terra, olham as pessoas, os homens, os guerreiros, e traz o relatório para Josué e diz: Josué, olha, tranquilo, fatura liquidada, tem poucos homens lá, não tem cara de guerreiros, não precisa nem mandar todo mundo, manda uns 2, no máximo 3.000 homens que a gente liquida com todos eles. Josué atendendo, olhando para o relatório, diz: tudo bem, separa aí alguns homens, vai lá, acaba com essa história para a gente continuar o percurso
para que nós vivamos a promessa pela qual nós estamos debaixo. Quando ele chega na batalha, algo surpreendente acontece. O texto diz que aqueles homens despreparados, segundo o relatório dos espias, que aquele povo que não oferecia risco para o povo de Deus, para o exército comandado pelo general Josué, passa uma das maiores vergonhas que o povo de Deus já passou. O texto é literal, diz que os homens de Ai colocaram os homens de Israel para correr. Passaram o fio da navalha uns 36, ou seja, morreram poucas pessoas, porque foram mais de 2.000 homens lá para guerrear, mas o resto saiu correndo, literalmente. Segunda lição para você gravar na alma, no coração. Nunca, nunca, em hipótese alguma, subestime o inimigo. Nunca subestime o inimigo. Nunca diga assim: não vai me causar dano algum. Esteja sempre preparado para o pior. Eu tenho dito para muitas pessoas: não temam o diabo. Sabia que tem crente que tem medo do diabo? Como é que pode um negócio desse? É um negócio meio estranho. Não tema Satanás, mas não o subestime. Não subestime. Josué subestima o inimigo. Passa vergonha. Terceira lição. Como o relatório era favorável, como o relatório dizia para que não precisava ter muito requisito para derrubar Ai, então não precisa nem se preparar, não precisa nem criar nenhum estratagema não. Pode ir com o peito aberto. Se prepare, esteja sempre preparado. Esteja sempre esperando um ataque do inimigo. Josué subestimou o inimigo e Josué não prepara a tropa. Josué tem uma autoconfiança imprudente. Afinal de contas, eles tinham vindo da guerra, da batalha contra Jericó. Jericó era uma fortaleza. E eles, pela graça e pelo poder de Deus, derriba os muros de Jericó e toma Jericó. Se a gente vence Jericó, aí não faz resistir. Podemos ir. O nome disso é soberba espiritual. Como que eu tenho visto esse negócio aí? Pastor, então, o sujeito para ser atacado por vírus dessa soberba. Os caras, ele tá um dedinho assim de Deus, assim. Foi derrotado, passou vergonha. A quarta lição, Josué confiou em si. Todas as vezes que o homem se acha dependente de Deus, todas as vezes que o homem acha que ele mesmo pode produzir algo, toda vez que o ser humano acha que pode deixar Deus de lado, nas suas decisões, nos seus empreendimentos, nos seus sonhos, nos seus relacionamentos, é derrota. É base perfeita para a derrota. É uma tempestade perfeita para te sucumbir.
Nós estamos debaixo de uma promessa. Mas nós precisamos entender que o inimigo não pode ser subestimado. Nós precisamos nos preparar para a batalha. E nós precisamos mais do que nunca confiar em Deus. Esse foi os grandes erros do povo. Josué se veste de panos de saco, deita sobre cinza e diz: ah, Senhor! Ah, Senhor! Porque isso aconteceu com a gente. Josué faz uma oração boa. Sabe o que é oração boa? Sabe aquela oração que a gente faz na hora do almoço, assim? Às vezes. Não é uma oração boa. Uma oração assim para, né? Senhor, abençoa o arroz com feijão. Oração boa. Eu estava lá na Casa Reviver um tempo atrás. E aí a gente estava lá orando. Aí daqui a pouco o irmão começou a orar. Aí disse: ah, Senhor, eu não aguento mais a dor da minha alma. Eu não consigo me livrar dessa desgraça que me está levando para o fundo do poço. Eu já perdi minha família, eu já perdi todo mundo que me importava. Agora eu estou perdendo a minha vida, Senhor. Essa é uma oração boa. É uma oração que sai lá do fundo da alma. É uma oração que compunge o ser. É aquelas orações que presbiteriano fica olhando assustado e assembleano fica envergonhado. Oração que o anjo do mal não consegue conter. Ele sai da frente que vai como um foguete para a presença de Deus. Então Josué aqui faz uma oração boa. Ele diz: ah, Senhor, por que é que a gente perde essa batalha? Tem uma promessa sobre a minha vida, Senhor. Foste tu que disseste para mim que o lugar que a planta do meu pé pisasse, tu me dava como herança. Então, eu vou lá em Ai, aquela cidade inexprezível, e tu fazes eu passar a maior vergonha que o povo teu já passou. Nós saímos correndo deles. O que os amorreus vão falar? O que os cananeus vão falar? Porque quem perde para Ai vai ganhar de quem? Eles estavam todos com medo de nós. A gente derribou as muralhas de Jericó. A gente tocou as trombetas e elas caíram. Estava todo mundo cheio de receio de nos enfrentar agora. Ai, que não oferece risco, perigo para nenhuma outra nação. Tu fizeste com que eles nos derrotassem. Agora eles vão vir para cima da gente de maneira de peito aberto, porque nós não oferecemos perigo para ninguém mais. Mas aí Josué faz uma conclusão na sua oração que mostra o quanto ele era íntimo de Deus. O quanto o pacto, a aliança que Deus havia feito com Josué, a mesma aliança que Deus fez com você, ela é perfeita. Josué diz assim: mas Senhor, o pior não é isso. O pior não é a gente ter corrido dos inimigos. O pior não é os nossos outros inimigos achar que a gente perde para qualquer um. Isso não é o pior. O pior é como que ficará o teu nome no meio de nós. Porque tu que és o nosso Deus, é para a tua glória que nós estamos caminhando, é debaixo da tua ordem que nós estamos vivendo.
Aí Deus vai e responde a Josué: por que você está prostrado com o rosto em terra, Josué? Levanta-te. As promessas que eu fiz para você, elas permanecem intactas. Não é porque você perdeu uma batalha que as minhas promessas caíram por terra. Se você perdeu uma batalha, escuta bem isso aqui, se você está perdendo uma batalha, duas coisas, somente duas coisas podem estar acontecendo. A primeira é que é uma prova de Deus, que Deus está te requalificando, que Deus está te amoldando, que Deus está lustrando você, está te preparando. É prova, é para que você chegue em um lugar muito melhor. Ou você se desviou dos desígnios eternos. No caso do povo de Deus, eles haviam, ou parte deles, ou propriamente uma família, havia se desviado dos desígnios de Deus. Aí Deus fala: tem alguma coisa errada, Josué. O problema não sou eu. O problema nunca é Deus. Quando acontecer um problema na sua vida, quando você estiver sem chão, quando acontecer coisas que são um tanto inexplicáveis, nunca pense que o problema é o outro. Nunca pense que o problema é o teu semelhante, é a tua igreja, é o teu pastor, é a tua esposa, é o teu esposo. Nunca pense que o problema é o diabo. Nunca pense que Deus é o problema. Sempre olhe para dentro de você. Josué, olha para dentro do povo. Há coisas condenadas no vosso meio, Josué. Como assim, Deus? Então, vou te ensinar. Joga a sorte. Primeiro vai cair a sorte na tribo. Depois da tribo vai para a família. Depois da família para a pessoa. Depois da pessoa, primeiro na tribo, depois na família e depois na pessoa. Aí você vai saber a casa. Cai sobre a tribo de Judá e assim vai até chegar à tenda de Acã. Josué se aproxima de Acã e pergunta para ele: o que você fez, Josué? Que bobagem você fez? Ah, então, deixa eu explicar. Eu estava lá, a guerra estava acontecendo, a gente estava ganhando, estava tudo bem, tudo tranquilo. Eu olhei lá, rapaz, tinha uns negócios de prata bonito, de ouro. Falei: para que eles vão querer isso aqui? Vamos levar. Aí eu peguei, trouxe escondidinho, está lá escondido na minha casa. Ah, Cã, você não lembra, você não viu as orientações que eu fiz para o povo, que Deus designou para nossas vidas? Não tome para Israel as coisas condenadas dos povos pagãos. Essas coisas são oferecidas a ídolos, essas coisas são oferecidas a deuses estranhos, essas coisas não glorificam o meu nome. Se vocês trouxerem essas coisas para dentro da casa de vocês, para dentro da família de vocês, para dentro da tenda, para dentro do arraial do meu povo, o meu povo será amaldiçoado. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa sobre a televisão. Que na igreja você nunca viu dizer: ó, está proibido ver televisão, emissora, nada disso. Cada um sabe o que é melhor para você e para sua casa. Mas melhor, apesar de ter essa consciência, muitos de nós temos deixado entrar dentro da nossa casa maldições advindo daquela telazinha de 20, 22 ou 50, né? Tem gente que tem polegadas dentro da nossa igreja, dentro da nossa casa. Cuidado, assim, cuidado, que são coisas condenadas, trazem maldição para dentro do nosso lar. Cuidado com o que o teu filho está vendo lá naquela telazinha do celular. Cuidado, vê lá o que ele está vendo. Cuidado.
trouxe coisas condenadas para o meio do povo, e enquanto vocês não eliminardes essas coisas condenadas, eu não abençoarei vocês. O povo precisava se reconectar com Deus. O povo precisava voltar para a presença de Deus. O povo precisava abraçar Deus forte. Enquanto isso não acontece, meus irmãos, as derrotas são inevitáveis. Porque a nossa vitória não está naqueles que trabalham melhor, na eficiência do nosso fazer. As nossas vitórias estão nas mãos do Senhor. Ele é o nosso general, Ele é que peleja por nós, é no nome dEle, é por quem nós estamos pelejando. O que Deus disse? 2 passos para se reconectar com Deus. Primeiro, elimina o mal do vosso meio. Na minha época tinha uma música, na minha época de não crente, tinha uma música que dizia: joga fora no lixo. É isso aí. Joga fora no lixo. O mal, ele se reverbera na vida de 2 formas. Primeiro, na persona, verdadeiramente, em Satanás, nosso inimigo, nosso maior adversário. Nós precisamos orar, pedir, clamar a Deus para que Ele derribe as ações de Satanás sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, sobre a vida da igreja, sobre a vida das pessoas que você ama. Ele tem feito estraçalha pessoas. Como que eu tenho lidado com pessoas até que fizeram parte da nossa comunidade, mas que foram completamente estraçalhadas pelo mover de Satanás. Não pelo poder, porque ele não tem nenhum. Mas ele move, ele chantageia, ele coloca dúvida, ele coloca confusão, ele distorce, ele fala meias verdades, ele faz com que a violência impere, ele tira a piedade dos santos, ele infla o ego, ele dá dolor, ele causa enfermidade na alma, ele tira sorriso dos lábios, ele dá revanchismo às atitudes. E todas as vezes, de alguma forma, você operar dessa maneira, pode saber que há influência do inimigo por perto. Elimina o mal sobre a sua vida, repreende-o em nome de Jesus. Sabe, quando você chega em casa, você tem que perceber, tem que ter olhar, sentimento espiritual, você vê que as coisas não estão normais. Começa a repreender no nome de Jesus Cristo. Elimina o mal do vosso meio. Eu já contei para vocês inúmeras histórias aqui na nossa igreja, na nossa comunidade, que eu chego e percebo, olha, tem alguma coisa errada. Aí eu vou lá, eu vou para um canto, aí começa a interceder. Vocês já viram começar culto aqui que parecia uma sessão de descarrego. E vocês perceberam isso? Para quê? Porque eu sei que tem alguma coisa que não está funcionando como devia. Na minha casa, na minha família, repreende o inimigo em todo tempo. Sujeitai-vos a Deus, existi-lo, e Ele vai, A segunda coisa, que onde o mal impera é o pecado. Nós somos potenciais pecadores. Nós fazemos coisas que Deus não gosta. E todas as vezes que fazemos isso, atraímos mal para nossas vidas. Abrimos as portas para as maldições do tempo. Assim como Acão fez. E Deus disse: enquanto não eliminardes do vosso meio o mal, eu não vou operar na vida de vocês. Eu não vou estar conectado a vocês. Nós pecamos, meus irmãos. Mas Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado.
O povo que teme ao Senhor, ele tem um privilégio que nenhum outro tem. Ele tem um coração santificado por Deus. E Deus lhe dá a humildade de se inclinar diante dele e se arrepender do seu pecado. Melhor seria se não pecássemos. Mas se pecar, não pestaneje, não espere em pedir perdão a Deus e entrar em arrependimento diante do Pai. Elimina o mal da sua vida. A gente não pode perder para a AI. É inadmissível que nós percamos para a AI. É inadmissível que nós percamos para qualquer nação, que nós percamos qualquer batalha das nossas vidas. Isso só é possível enquanto o mal estiver rodeando o nosso ser, fazendo parte da nossa vida. Repreende o pecado, pisa na cabeça da serpente e se arrepende do seu pecado. Santificai-vos, ele disse, elimina o mal e santifica o povo, porque amanhã irei fazer coisas muito grandes no meio do meu povo. Sabe aquela promessa? Ela está valendo. Então, vamos lá. Como é que estão as suas metas espirituais? De 15 dias para cá, melhorou o tempo de oração? Melhorou o tempo de reflexão acerca da palavra? Como é que está o jejum semanal? Aquele espaço, aquele tempo que você separa exclusivamente para Deus. Não, pastor, não melhorou nada não. Então a sua vida continua a mesma coisa. Porque enquanto você fizer a mesma coisa, os resultados da sua vida vai ser as mesmas coisas. Se você quer resultado diferente, começa a fazer coisas diferentes. E a melhor delas é santificar a vida. E isso é acessível a todos aqueles a quem Ele separou, a quem Ele escolheu e decidiram crer no Senhor Jesus. Isso não é coisa de pastor, não é coisa de presbítero, nem de músico. É coisa do povo de Deus, do povo escolhido do Senhor. Ler a Bíblia, refletir, deixar essa palavra entrar na alma. Ontem eu e o presbítero Luiz estávamos conversando e a gente descobriu, nossa, coisa legal, uma coisa em comum, que eu descobri há pouco tempo, ele já descobriu há mais. Ouvir a palavra de Deus. Esse negócio da internet é um negócio mais abençoador que já foi inventado, rapaz. Você bota lá, você ouve, você vai no carro ouvindo a palavra de Deus. Você está lá fazendo as coisas em casa, bota lá, você vai ouvindo a palavra de Deus. Quem tem um pouco da leitura, começa a dormir, então vai ouvindo a palavra de Deus. Você pode ler, você pode ouvir, é coisa maravilhosa. Você abre lá, a coisa tem pastor e gente muito boa pregando a palavra de Deus. Mas santificai-vos. Porque amanhã eu irei fazer, diz o Senhor, coisas grandes nas suas vidas. Isto é, se não houver santidade, vocês não viverão, não perceberão as grandes coisas que Deus há de fazer na vida. Você nunca vai cantar o Salmo 126. Grandes coisas o Senhor fez por nós e por isso estamos alegres. Josué pega Acã, a sua família, o seu gado, os despojos que eles haviam retirado de Jericó, a sua tenda, leva para um vale chamado Acó. E lá o povo apedreja, parece uma coisa um tanto insensível. Mas eu quero terminar para você. É rápido. Guarda essas 3 coisas. Por você, pela sua vida, Deus vai às últimas consequências. Enquanto não eliminardes quem era o mal, era a família de Acã, aqueles que haviam desobedecido a Deus, aqueles que contaminaram o povo.
Deus determina a eliminação de todos eles, inclusive dos animais da casa. Porque Deus vai dar últimas consequências pela sua vida. Porque você está debaixo da promessa dele. E você não vai frustrá-lo. As promessas dele irão se cumprir na sua vida. Se for preciso, ele elimina. Mas os propósitos do Senhor sempre, sempre se cumprirão. O vale de Jacó é tido como o vale da tristeza, da dificuldade, do sofrimento. Às vezes o povo de Deus tem passado por alguns sofrimentos, por algumas tristezas, por algumas dificuldades. Parece que a gente está no vale de Jacó. Parece que a gente está sofrendo as consequências que sofreu a família, a casa de Acã. Mas Oséias, assim como João no Apocalipse, o profeta Oséias disse que o vale de Jacó não é um vale de tristeza. Não é um vale de sofrimento, um vale de dificuldade. Amós diz que Jacó é o vale da esperança. Ali Deus estabeleceu a vitória do seu povo, por mais triste que o episódio possa ter sido. Foi triste para Acã, para sua família. Mas ali foi proclamado, foi decretado o êxito do povo de Deus. Ali o povo voltou para debaixo da promessa. Ali o povo voltou a entender o desígnio de Deus. De ti farei uma grande nação, em ti serão abençoadas as famílias da terra. Eu vou te abençoar. No vale de Jacó, a esperança tornou a fazer parte da vida do povo de Deus. No vale de Jacó, o povo se reconectou com Deus. Essa é a promessa de Deus para você nessa noite. Ele está te levando, está te trazendo para o vale de Jacó, mas não para que você seja apedrejado, não para que você seja destruído, mas para renovar a sua esperança, para renovar a sua fé, para você se reconectar com o Senhor. Você pode ficar em pé?